Olá, tudo bem, meus amigos? Sejam muito bem-vindos ao Arena do Futuro de hoje. Vamos continuar nossa série sobre as 7 igrejas do Apocalipse, as 7 cartas que Jesus enviou à sua igreja nas 7 fases do cristianismo. Antes de começar o estudo bíblico em si, eu quero lembrar você que nós temos mensagens muito especiais, muito boas no nosso Facebook. Você pode receber essas mensagens e pode compartilhar com seus amigos. É só entrar em facebook.com/Arena do Futuro e ali você tem vídeos diários. E esses vídeos são mensagens de 2 a 3 minutos que trazem para você uma mensagem de conforto, de esperança, para você vencer no dia a dia, para você ter um dia mais abençoado, ok? Então entra lá e envia esses vídeos para os seus amigos. Além disso, o nosso Twitter é @Arena do Futuro, o nosso Instagram também é Arena do Futuro e o nosso blog, que está dentro do site da Novo Tempo, você entra novotempo.com/Arena do Futuro e ali dentro você vai encontrar o nosso blog e no blog você vai ter os vídeos dos programas e esses vídeos integrais, o programa completo, você pode enviar o link desses programas para outras pessoas e acaba sendo um instrumento de missão, de testemunho, de evangelização, e assim você pode pregar a palavra de Deus para outras pessoas, ok? Agora é o momento em que nós oferecemos o curso bíblico em DVD, A Verdade. O programa Arena do Futuro, com apoio dos Anjos da Esperança e da Igreja Adventista do Sétimo Dia, preparou uma série maravilhosa de estudos da Bíblia. São 20 temas que nós gravamos com altíssima tecnologia, para que você possa ter um conhecimento mais profundo da palavra de Deus. É a série A Verdade. Esse material está à sua disposição. Confira aqui na tela a forma e os meios para você ter acesso a esse material, enquanto você assiste um pouquinho das imagens desse maravilhoso trabalho. A Bíblia é única. Nós cremos na Bíblia. Ela é a palavra de Deus. É a única palavra de Deus, não tem outra. Então você pode ver o santuário e vamos começar pelo pátio. No pátio tinha 2 objetos. Tinha uma pia ou uma bacia com água. Seja uma pessoa de oração. Ande com Deus todos os dias. Agora nós vamos começar o tema de hoje. Prepare-se. Hoje vamos falar sobre Tiatira. Tiatira representa a 4ª fase do cristianismo. Lembrando que quando falamos das 7 igrejas do Apocalipse, nós estamos falando de um período entre a morte de Jesus no ano 31 e a segunda vinda de Jesus, que estamos aguardando. E durante esse período todo, o cristianismo passaria por 7 etapas, por 7 fases. E nesses últimos programas, nós estamos considerando cada uma das fases, as cartas e dando ênfase em alguns aspectos da mensagem que Cristo enviou à sua igreja em épocas diferentes. Essas cartas, elas tinham uma aplicação para um período específico, mas também tem uma mensagem para nós. As mensagens das cartas são mensagens universais para todos os tempos, para a sua igreja, a igreja de Deus. Então vamos abrir a Bíblia Sagrada agora comigo, no livro do Apocalipse. E vamos no capítulo 2, estamos estudando ainda o capítulo 2, e agora os versos de 18 a 29. São 11 versículos. Não poderemos ler os 11 aqui, mas vamos ler aqueles versículos considerados chaves para o entendimento do tema, ok? Antes de começar a leitura, é importante lembrar que a palavra Tiatira significa sacrifício de contrição. Esse é um dos significados, tem 2 ou 3 significados, esse é um deles. E lembrando também que a cidade de Tiatira, a cidade dos tempos bíblicos, ela não existe mais, somente existem as ruínas. Mas existe a Tiatira moderna. E ambas, tanto a antiga quanto a moderna, estão hoje no território da Turquia. E há pouco tempo atrás, eu estive em Tiatira. Estive no lugar das ruínas, gravando ali o DVD A Última Esperança, e depois também estive na cidade moderna de Tiatira.
É algo realmente impressionante, porque você lê o que está na Bíblia, você vai lá em loco, vê exatamente como era e como é, e isso te dá um entendimento melhor da palavra de Deus. Veja só que Tiatira representa o período do ano 538 a 1798. Esse é o maior período dos 7. Aqui, se você somar 538 e ver até 1798, vai dar 1260 anos. E esses 1260 anos, eles aparecem também no Apocalipse capítulo 12 e também em Apocalipse capítulo 13. Esse mesmo período que aparece aqui, aparece, repito, no capítulo 12 e no capítulo 13 do Apocalipse. Portanto, Tiatira tem muito a ver com a mensagem do capítulo 12 e a mensagem do capítulo 13 do Apocalipse. Se você não lembra, Apocalipse 12 fala da mulher vestida de sol, que representa a igreja verdadeira. E Apocalipse 13 fala da besta, a primeira besta do Apocalipse, e o número 666. Portanto, essa carta e esse período da igreja cristã tem muito a ver com esses dois temas que eu mencionei de Apocalipse. Vamos então ler o primeiro verso de Apocalipse capítulo 2, verso 18. Diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Como a gente tem dito nos programas anteriores, em cada carta, Jesus se apresenta de uma maneira diferente. São expressões diferentes se referindo a Jesus. E a carta sempre é enviada por Jesus ao anjo da igreja. O anjo da igreja é a liderança daquela igreja. O texto bíblico diz claramente que essas coisas diz o Filho de Deus. Veja que nessa carta, Jesus é apresentado diretamente como Filho de Deus. Aqui, Jesus, com essa apresentação, já está dando uma mensagem para a sua igreja naquele tempo e para a sua igreja nos dias de hoje. Por quê? Porque surgiria um poder tentando assumir o lugar de Jesus, tentando usar os títulos que são títulos dados a Jesus. Então, na carta, Jesus já se apresenta dizendo o seguinte: eu sou Filho de Deus. Porque ele sabia que nesse período aqui apareceria um poder religioso tentando tomar o lugar de Deus, ou seja, tentando usar os nomes que são dados a Jesus para si. E quando você vai para o verso 19, diz assim: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. E quando você vai para o verso 20, diz assim: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os seus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Na carta é mencionada Jezabel. Você sabe que Jezabel era uma feiticeira, era uma mulher que tinha crenças espíritas. E Jezabel foi uma pessoa usada pelo mal para introduzir no meio do povo de Deus a idolatria. Ela introduziu no meio do povo de Israel muitas ideias pagãs. E aqui aparece Jezabel na carta que Jesus manda a Tiatira, a quarta fase do cristianismo. E o texto continua, porque no versículo, por exemplo, 22, fala assim: eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam de suas obras ou das obras que ela incita. E o texto continua mencionando essa questão de rebeldia, transgressão, prostituição, adultério, Jezabel. Ou seja, exatamente essa seria a situação da igreja no período de Tiatira. Tiatira, que vai de 538 a 1798 depois de Cristo, é o período conhecido como Idade Média. Idade Média, Santa Inquisição, época das cruzadas, as perseguições aos cristãos, período em que as Bíblias eram queimadas, os cristãos eram torturados, não somente cristãos, como outras pessoas também foram torturadas. E as torturas que eram praticadas eram coisas horríveis. Eu vou mencionar para você um instrumento de tortura, apenas um deles, porque existiam vários, que alguns deles eu nem posso mencionar aqui, porque se eu mencionar aqui, vai dar náusea em você. Só de eu mencionar, daria náusea. Então eu vou mencionar só um, que não é o pior, mas tão grave, tanto quanto. Havia uma cadeira
eles usavam uma cadeira, uma poltrona, e essa poltrona era feita com facas. O assento eram facas, como pequenos punhais. Então eles pegavam a pessoa considerada herege, e normalmente era uma pessoa que servia a Deus, e eles colocavam a pessoa sentada nessas facas, nesses punhais. Nos braços da poltrona, as pessoas colocavam os braços ali e tinham um tipo de uma algema, prendia os braços, e ao lado dessa poltrona havia uma manivela que eles giravam, e essa cadeira comprimia. Ela ia e vinha, como se fosse como uma mola, como uma sanfona. E assim a pessoa era perfurada, ela era torturada até a morte. Esse era um dos instrumentos de tortura que era usado na Idade Média para matar os cristãos. Era algo terrível realmente. O detalhe é o seguinte: a Idade Média, ou seja, esse período de Tiatira, que contempla a Idade Média, foi também um período chamado de época ou período da supremacia papal. Esse foi o período em que o sistema papal dominou. E quando a gente fala em sistema papal, nós não estamos falando apenas de uma pessoa, estamos falando de uma liderança, de uma comissão, de um grupo que lidera, ou que liderava e lidera até hoje, esse movimento religioso. Então, o sistema papal assumiu o controle e o poder aqui. E foi esse sistema que executou, que administrou, que coordenou esse massacre. E tudo isso era feito justamente para eliminar aquelas pessoas que não criam como eles e que não aceitavam suas ideias prostituídas. Por isso que aparece aqui a figura de Jezabel. Jezabel representa a prostituição, o adultério. E foi justamente isso que a Igreja Romana fez na Idade Média. Ela adulterou princípios bíblicos, ela prostituiu princípios bíblicos. Um deles foi a questão dos mandamentos de Deus. Se você pegar os 10 mandamentos que aparecem na Bíblia, escritos pelo dedo de Deus, algo muito sério, muito importante, você vai perceber que a Igreja Romana, ela adulterou os mandamentos. Pega lá o catecismo romano. Se você pegar o catecismo romano e comparar os mandamentos do catecismo com os mandamentos da Bíblia, você vai ver claramente, você vai ver que o 4º mandamento da Bíblia fala para guardar o sábado, e no catecismo diz assim, guardar domingos e festas. Então isso é um adultério espiritual, isso é uma prostituição espiritual, isso é o espírito de Jezabel. Entendeu? Se você pegar o 2º mandamento, que fala para não fazer imagens e não adorá-las, você vai comparar os mandamentos do catecismo com os mandamentos da Bíblia, você vai perceber que no catecismo esse mandamento foi tirado, foi suprimido, ele nem aparece. Entende? Então mais uma prostituição, mais um adultério dos mandamentos. Se você pegar o 10º mandamento, que fala para não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar nada do próximo, você vai perceber que o 10º mandamento, no catecismo, eles dividiram em dois. Então você pega o 9º mandamento e o 10º do catecismo, os 2 mandamentos, o 9º e 10º, na verdade são um só, são o mesmo. Mas por que eles dividiram em 2? Porque eles tiraram o 2º, que falava das imagens. Então, ao tirar o 2º, de 10 você tira 1, ficam 9. Então eles pegaram o 10º, dividiram em 2 e assim cobre ou cobria a brecha deixada pela ausência do 2º mandamento. Dessa maneira, os 10 mandamentos foram adulterados e prostituídos. E isso é algo muito grave. A Igreja Romana fez isso começando um pouco antes, no período de Pérgamo, e avançou no período de Tiatira. Agora, tem uma coisa que me impressiona muito aqui, é que a Igreja Romana, em vários documentos, ela assume que mudou os mandamentos de Deus. Só que o que mais me impressiona é que as pessoas evangélicas, as igrejas evangélicas, elas aceitam essa mudança que foi feita pela Igreja Romana, mas ao invés de assumir que nós não aceitamos o sábado, porque a igreja romana mudou. Não, as pessoas não assumem isso. Então elas tentam buscar um argumento bíblico para defender a rejeição do sábado e para defender a guarda do domingo ou de outro dia qualquer. Então, esse é um problema, mas esse adultério espiritual, essa prostituição espiritual, dos 3 mandamentos que eu mencionei, o 2º, o 4º e o 10º, isso aconteceu exatamente nesse período. E não somente isso, outros problemas aconteceram também, outros.
Por exemplo, você sabe que no período de Tiatira, eles introduziram a adoração a imagens, a adoração aos santos, eles introduziram aqui vários detalhes na homilia, levando assim as pessoas a acreditarem em coisas que a Bíblia não menciona. E mais, foi durante esses 1260 anos que eles começaram a batizar bebês, batizar crianças recém-nascidas. Então a criança nascia, era batizada, nascia, era batizada. Imagina você batizar bebês durante 1260 anos. Batizando bebês, batizando. Quer dizer, depois de 1260 anos, todo mundo ia dizer: qual a sua igreja? Eu sou da igreja romana. Qual a sua religião? Eu sou da religião do meu pai, do meu avô. Meu avô nasceu assim, meu pai era assim, eu nasci assim e vou morrer assim. Então as pessoas, elas seguem um princípio por tradição e não por convicção bíblica. Entendeu? Porque durante a Idade Média, muitas ideias foram estabelecidas e muitas crenças foram estabelecidas, ignorando completamente a Bíblia. E o foco estava na supremacia papal. A supremacia papal era o foco. Era o personagem que era adorado, que era reverenciado, que a sua palavra valia mais até mesmo do que a Bíblia. Tudo isso é o que nós encontramos nesse período. Agora, quando você vai para Apocalipse 12, por exemplo, aí você se impressiona, porque Apocalipse 12 menciona claramente a respeito da igreja verdadeira. Apocalipse 12 diz que durante a Idade Média, enquanto havia supremacia papal, enquanto havia o domínio, a perseguição e tanta coisa terrível, o povo de Deus, a igreja verdadeira, os servos de Deus, eles saíram dali e fugiram para o deserto. Veja o que diz Apocalipse capítulo 12, versículo 6. Fala assim: a mulher, lembrando que mulher em profecia significa igreja, certo? Então diz: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Você percebeu? Então diz que a mulher, a igreja, ela fugiu para o deserto e lá foi guardada e protegida por Deus durante 1260 dias. Lembrando que um dia profético equivale a um ano. Então esses 1260 dias mencionados aqui são 1260 anos, exatamente o período de 538 a 1798. E se você observar isso aqui com mais calma, com mais atenção, vai perceber que enquanto a igreja romana dominava, enquanto eles perseguiam e matavam os cristãos e queimavam bíblias, os servos de Deus que guardavam os mandamentos, que eram fiéis à palavra, eles tiveram que sair e tiveram que fugir para preservar a verdade. Por isso que hoje eu estou aqui ensinando a verdade, pregando a verdade. Porque alguém preservou, porque alguém que foi perseguido fugiu para o deserto. E a igreja de Deus, ela foi para o deserto. Ela adorava a Deus lá no deserto, nas montanhas, entendeu? Eu poderia citar como os valdenses, os albingenses, pessoas que foram para as montanhas, pessoas que foram para a floresta, pessoas que se esconderam para ler a Bíblia aqui. Sabe o que eles faziam? Eles arrancavam a folha da Bíblia disfarçadamente, pegavam um pão, cortavam o pão no meio e colocavam a folha da Bíblia dentro do pão, como se fosse um sanduíche, e levavam o sanduíche para comer, e ali eles liam o verso da Bíblia, o texto da Bíblia. Outros escreviam na pele, alguns versos da Bíblia, escreviam assim, cobriam com a camisa, com a blusa, para não serem vistos, e assim eles poderiam ler a Bíblia escondidos. Ou seja, foi uma coisa realmente do diabo mesmo, algo terrível. Mas Deus preservou sua igreja, preservou a verdade. A mulher de Apocalipse 12 fugiu para o deserto, preservou a verdade, manteve os princípios, e por isso hoje nós temos aqui condições de falar a verdade da palavra de Deus para você. Um outro texto que você precisa relembrar junto comigo é o que está em Daniel. Daniel, no capítulo 8, esse texto, aliás, capítulo 7, esse é um texto muito importante que eu gostaria de ler para você. Daniel, capítulo 7, verso 25, olha só o que diz aqui. 7:25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo.
Esse verso está totalmente de acordo com Apocalipse 2, a carta a Tiatira, Apocalipse 12 e Apocalipse 13. Porque aqui diz claramente que alguém mudaria os tempos e a lei, como a gente já explicou, que seria o sistema papal. Mas o texto diz que o povo de Deus seria entregue, seria dominado e perseguido por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo profético, um tempo é igual a um ano. Um tempo é um ano. E um ano tem 12 meses. Então um tempo seria 12 meses, um ano. 2 tempos, 2 anos, 24 meses. Metade de um tempo, metade de um ano, 6 meses. Então se você somar 12 meses, mais 24 e mais 6, você vai ter 42 meses, certo? Esse um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, dá 42 meses. Se você for para Apocalipse, capítulo 12, Apocalipse 13, versículo 5, olha o que diz 13, verso 5. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Impressionante, não é? Você viu? Isso está aqui claramente, ó. Diz claramente que foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Exatamente um tempo, 2 tempos e metade de um tempo de Daniel 7, 25. E se você pegar 42 meses e multiplicar por 30, cada mês 30 dias, pega 42 meses vezes 30, sabe quanto vai dar? 1.260. Exatamente o período em que a igreja fugiu para o deserto. Exatamente o período de Tiatira, que vai de 538 a 1798. Esse foi o período mencionado em Daniel 7:25, Apocalipse 12, verso 6, Apocalipse 13, verso 5 e também Apocalipse 2, de 18 a 29. Entendeu? Ficou claro? Bem, se você quiser saber mais sobre isso, mais detalhes sobre isso, eu sugiro a você que solicite, através da TV Novo Tempo, o DVD A Última Esperança. Nós temos também o DVD Apocalipse a Resposta, nós temos o DVD A Verdade, e você pode encontrar tudo isso também na internet. Você digita lá esses nomes que eu mencionei e você vai encontrar o próprio DVD já totalmente free e você vai fazer um estudo mais completo sobre esse assunto. Para saber mais ainda, procure a Igreja Adventista do Sétimo Dia e você vai solicitar um estudo bíblico pessoalmente, onde as suas dúvidas serão tiradas e você vai poder entender melhor ainda as verdades da Palavra de Deus. Agora, finalmente, tem um texto aqui que realmente impressiona bastante. E eu quero ler esse texto e depois vou sentar no meu sofá para a nossa conversa final a respeito do assunto. Veja só, Apocalipse capítulo 2, Apocalipse 2, versículo 26, que diz, aliás, 25 e 26, diz assim: tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Isso aqui é impressionante, não é? Vamos fazer o seguinte? Vem cá. Vamos sentar ali. Vamos sentar aqui. E assim a gente finaliza o estudo de hoje conversando sobre esses 2 versos. Esses 2 versos são realmente impressionantes, porque o 25 fala assim: tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Resumindo, Deus está dizendo para você e para mim nesse dia. Pode vir mais perto, pode vir. Deus está dizendo para você e para mim o seguinte: se você for fiel às minhas obras, se você for fiel aos meus mandamentos, se você for fiel aos princípios da palavra de Deus e não aos homens, se você se manter fiel, se você se mantiver fiel, tenha certeza, você terá a vida eterna. Eu darei a vida eterna para você. Porque a palavra de Deus não falha. Diante de tantas perseguições, diante de tantos adultérios espirituais, diante de tantas mudanças dos princípios da Bíblia, Deus fala assim: mantenha-se firme, conservai o que tendes, até que eu venha. Seja fiel até a volta de Jesus. Porque lá em Atos 5:29, sabe o que diz? Diz assim:
mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E aí? Vai ficar com a Bíblia ou com a tradição? Vai ficar com a Bíblia Sagrada ou com a opinião dos homens? Vai seguir o que está na Bíblia ou vai seguir o pastor, ou o padre, ou o bispo, ou o papa? Ou vai ficar com a Bíblia? Diz aí. Eu escolho a Bíblia. Porque se eu ficar com a Bíblia, significa eu fico com Jesus. Eu aceito Jesus. Agora, se você seguir a cabeça dos homens, o que os homens pensam, o que os líderes pensam, você estará perdido, porque maldito o homem que confia no homem do ponto de vista de salvação. Nós temos que seguir esse sagrado livro. E eu quero fazer um apelo para você. Mantenha-se firme a esse livro, custe o que custar. Mesmo que você seja perseguido, mesmo que você passe por tribulações, mantenha-se firme na palavra de Deus. Não tenha medo. Não tenha medo de tomar decisões. Não tenha medo de sair de onde você está. Não tenha medo de trocar um caminho por outro. Se você seguir o que está na Bíblia, vale a pena. Se você for fiel ao que está aqui dentro, vale a pena. É isso que Deus quer de você e de mim. Amém? Eu pergunto, aceita? Quer ser fiel? Parabéns. Então eu vou orar por você e depois da oração, entre no site encontreumaigreja.com.br, que está aparecendo aqui, e procure a Igreja Adventista, vá até lá, conheça mais as verdades e prepare-se para seguir a verdade como Deus quer que você siga. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado por Tua palavra, obrigado por essa mensagem tão importante e obrigado porque o Senhor preservou a verdade até os nossos dias. Abençoa essa pessoa que está orando comigo para que ela se mantenha fiel, se mantenha firme na fé e firme também nos Teus mandamentos, e que quando Jesus voltar, essa pessoa, a sua família, eu, minha família, todos nós, estejamos preparados para subir e viver contigo para sempre, em nome de Jesus, amém.